Oi, sexto ano, tudo bom com vocês? Nossa aula de hoje é de língua portuguesa e nós daremos início a um assunto novo, que é a acentuação gráfica. Lembrem-se que para podermos dar continuidade e iniciarmos esse assunto, é preciso que o assunto anterior de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, sílabas tônicas e sílabas átonas, esteja muito bem fixado na mente de vocês. Então, quem ainda tiver alguma dúvida do que são as paroxítonas, as oxítonas, as proparoxítonas, o que é uma sílaba tônica, divisão silábica e etc., quem ainda tiver dúvidas, revejam os vídeos anteriores, recorram ao livro de vocês didático, me chamem no WhatsApp e tirem todas as dúvidas que houverem dos assuntos passados, que a gente vai entrar em acentuação gráfica e nós precisaremos desses conhecimentos anteriores aí. Então, vamos lá. O que é a acentuação gráfica? Bom, nós sabemos que a escrita é uma tentativa de se representar a fala e vice-versa. Quando você lê, a ideia é que você consiga ouvir aquela palavra, ouvir. Então, se eu estou lendo aqui, quanto à sílaba forte, podemos dizer que as palavras são. É a representação da fala com as letrinhas, a representação gráfica. Então, o que acontece? Os acentos, eles existem para indicar um modo como as palavras devem ser pronunciadas, o modo como as palavras devem ser ditas. É por isso que nas palavras nós temos as sílabas tônicas e as sílabas átonas, sendo aquela a mais forte da palavra e essa as mais fracas, as outras. Então, a gente tem aí essa classificação do que seria a acentuação gráfica, para que serve. E aí nós temos alguns acentos que são indicadores de tonicidade, ou seja, se naquela sílaba tivesse acento, indica que aquela é a sílaba tônica. Então, a gente tem o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave, né? Que muitas pessoas chamam de crase. Porém, crase não é o nome do acento. Crase é o nome do fenômeno que acontece. A contração da preposição a mais o artigo a. Não veremos isso agora, não é hora, não é o momento. Só depois. Vamos focar aqui no acento agudo e no circunflexo. Só coloquei aqui para vocês compreenderem que indica também tonicidade. Então, vamos lá. Lembrando, quase que eu esqueço. O tio, cobrinha em cima, não indica tonicidade, viu? Indica nasalização. Quando eu tenho uma palavra que tem o tio, pode ser a sílaba tônica, assim como pode não ser a sílaba tônica, porque esse tio ele só vai indicar mesmo nasalização, certinho? Então, os acentos que indicam sempre tonicidade são o agudo, o circunflexo e o grave. Então, vamos ver as regras gerais de acentuação. Depois, nós vamos ver algumas considerações, algumas especificidades. Mas na aula de hoje, nós veremos as regras gerais de acentuação. São 4. Então, regra número 1. Monossílabas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, são acentuadas. O que são as monossílabas? São aquelas palavrinhas que só possuem uma única sílaba. Então, a gente tem aqui, ó, mas, pés e nós, terminados em A, em E e O, sempre são acentuadas. Então, ó, mas, pés, nós. Sem o S, pá, pé, nó. Compreenderam? Então, todas as monossílabas terminadas em A, E e O
seguidas ou não de S, são acentuadas. Essa é a regra. As monossílabas terminadas em Z não são acentuadas, nunca. Jaz, fez, voz. Só tenho uma sílaba, termina com A, E e O, seguido de Z, e não é acentuado. Não pode. Se terminou em Z e é monossílaba, sem acento. Monossílabas terminadas em I e U, aqui é para ser minúsculo, é só o I e o U, seguidas de S ou Z, não se acentuam. Pus, luz, quis, giz, não são acentuadas. Por quê? Porque tem I ou U e são terminadas em S e Z. Então, não tenho aí essa acentuação gráfica. Compreenderam? Então, as regras das monossílabas se subdividem aí em 3 partes, mas é uma regra só, é a regra das monossílabas. Então, essa é a regra número 1. Fixem aí na mentezinha de vocês. Regra número 2. A regra das oxítonas. O que são as oxítonas? São aquelas palavras onde a sílaba tônica é a última. Então, vamos lá. As oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, são acentuadas, como, por exemplo, Paraná, café, Giló. Percebam que a sílaba tônica é a última em todas essas palavras. Então, se terminou em A, em E ou em O, a palavra é acentuada. Poderia ser no plural, Paranás, cafés, Gilós, de toda forma, seria acentuado. Agora, as oxítonas terminadas em I e em U, elas não são acentuadas, como aqui, ó, caju, caqui. Então, a gente tem aí 2 oxítonas, mas elas não recebem o acento gráfico, porque elas são terminadas em U e em I. Oxítonas terminadas em ditongos abertos ei, oi, el, em e ens são acentuadas, como por exemplo, chapéu. Aqui no el, que é um ditongo aberto, eu tenho acento. Também. Por que esse em aqui é considerado ditongo? Porque o som é em, como se tivesse um i aí depois desse é. Então, a gente tem também, que é um ditongo aberto, por isso acentuado. E parabéns, da mesma forma. A gente tem aí como se fosse um i depois do é. Parabéns. Também é acentuado porque é um ditongo aberto. Então, vamos lá. Regra das oxítonas é essa. É muito mais simples. Muito mais simples não, muito menor que a regra das monossílabas. E facinha. Essa é a regra geral. Terceira regra. A mais complicadinha, vamos lá. É a mais complicada de todas, mas é também muito simples. Então, a terceira regra é proparoxítonas terminadas R, I, N, L, O, L, ãos, on, é muita coisa. O que são as paroxítonas? São aquelas palavras onde a sílaba tônica é a penúltima. Então, a gente tem aí essas regras, essa regra que é um pouco grande, mas é importante que seja compreendido, seja aprendido que as palavras com essa terminação possuem acentuação na sílaba anterior, que é a paroxítona, que é a palavra paroxítona. Então, aqui terminado em L, fácil. Aqui a penúltima é a sílaba tônica,
terminou com L, acentuo. Tórax, a penúltima é a sílaba tônica, terminou com X, acentuo. Íons, termina com NS, tem aqui a regra. Ó, N, pode ser NS. Termina com NS, acentuo. NS de novo, acentuo. O M, acentuo. Então, percebam aí que sempre que tiverem essas terminações e as variações dessas terminações, nós teremos acento na sílaba anterior, que é a sílaba tônica. As paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S, também são acentuadas. Ditongos orais são aqueles mesmo aqui, ó. E, oi, el. Então, todos esses são ditongos orais. Só que aqui no caso, a acentuação vai para sílaba anterior, porque é uma paroxítona, tem que ser na antepenúltima. Então, ó, séries, a gente tem o ies aqui, então a gente tem acento. Série, a gente tem o ie, a gente tem acento na sílaba anterior. Férias, nós temos o IA, nós temos o acento na sílaba anterior. Então, essa é a regra das paroxítonas. Também é muito simples, apesar de ter um pouquinho mais de coisas para fixar na mente. Ainda assim, é muito simples, é a regra geral das paroxítonas. E as proparoxítonas é a regra mais fácil de todas, a regra das proparoxítonas, porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. O que são as palavras proparoxítonas? São aquelas palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Hércules, máquina, ônibus, pêndulo, náufrago. Todas elas, a sílaba tônica é a antepenúltima, portanto, todas elas são acentuadas por serem proparoxítonas. Então, gente, por hoje é só. Na verdade, vocês têm aí o exercício da página 64 à página 69. Eu vou corrigir com vocês aqui até o dia 26. Então, eu vou corrigir com vocês dia 26. Então, me enviem até o dia 25 para que eu possa registrar a atividade de vocês. Não deixem de fazer. E é isso. Beijão. Vocês têm aí uma semana para responder esse exercício. Pode parecer muita página, mas vai intercalando a atividade com a anotação do assunto. Então, não é muita coisa. Só parece ser. Então, façam e até próxima semana. Até amanhã na nossa aula de produção de literatura. E é isso. Tchau, tchau. Fiquem em casa.